Olá, bem-vindos ao Almanac Brasil. Os poderes e propriedades das nossas plantas semeiam o imaginário do povo brasileiro. Tem planta que cura, planta que vira perfume, que atrai marido, que espanta mal-olhado. No Almanac Brasil de hoje, a gente reuniu algumas das mais poderosas. Afinal, como dizia Pero Vaz de Caminha, nessa terra, em se plantando, tudo dá. É hora de começar mais um florescente Almanac Brasil. Veja os temas que brotam no programa de hoje. A ciência doméstica para um cafezinho perfeito. A vida fascinante de uma poetisa brasileira. Um papo cabeça digno dos folhetos de cordel. Coragem e covardia no Palácio da Guanabara. Os cantos mais nostálgicos com Odair José. E toda a diversão que vocês já conhecem, com novidades que vocês nem imaginam. Sejam bem-vindos! Bloquear mal-olhado, agradar os orixás, conhecer o diabo e até ficar invisível. É, com as nossas plantas, ninguém pode. Em Belém do Pará, metade das casas exibe um vaso de Comigo Ninguém Pode. A planta ganhou esse nome por ser altamente tóxica. Mas dizem que abraçá-la 3 vezes, de manhã e em jejum, garante um dia sem adversidades. As mandingas e superstições em torno da nossa flora não param por aí. Quer arranjar um marido? Coloque alecrim no sutiã ou no cabelo. Quer ficar invisível? É só colher o fruto da samambaia à meia-noite. O problema é achar o danadinho. Samambaia não dá frutos. E não fique embaixo de figueira à tarde da noite, que senão o diabo em pessoa vem te buscar. A coitada da figueira sempre foi associada ao coisa ruim. Mas também tem plantas para todos os santos. Rosas são de Santa Terezinha, lírios têm a pureza de São José. E os orixás também têm as suas preferidas. Jasmim para Oxum, manjericão para Iemanjá e alecrim do campo para Xangô. Daqui a pouco tem mais plantas na cultura popular. E falando nisso, nosso Papo Cabeça de hoje é craque no assunto. Com vocês, diretamente de Bezerros, Pernambuco, J. Borges, um dos maiores nomes do cordel e da xilogravura. Nos anos 40 não existia nada de diversão e a única diversão que existia era a literatura de cordel, que era lida às bocas de noite e era lida também no fim de semana para muita gente assistir. Eu, criança, então eu me apaixonei por essa literatura. Quando eu cheguei aos 20 anos, eu entendi de trabalhar com cordel. Comprar, vender, comecei a escrever e até hoje estou com 55 anos que trabalho com essa profissão. O primeiro cordel que eu escrevi era uma vaquejada e tinha um prêmio. E o prêmio da vaquejada não era um carro nem uma moto, era a filha do fazendeiro. Isso foi uma ideia minha, né? E por conta disso eu vendi milhares e milhares do cordel. E os temas que eu trabalho são temas nordestinos. Eu tenho uma ideia só de trabalhar com coisas do meu Nordeste, da minha região. Então são o dia a dia do povo, o que eu ouço, o que eu vejo acontecer e as lendas, também o folclore do Nordeste. E tudo que acontece aqui eu procuro escrever e também gravar. E esse foi só o começo. Já já tem mais J. Borges e seus cordéis aqui no Almanac. Enquanto isso, vamos lá ver o que apronta o Almanaquias. O desafio de hoje pro pessoal aqui da rua é: você sabe o que é caritó? Lembra caricatura. Malandro. Animal não é. Uma comida diferente. É um lugar,
Sei lá, um estado. Uma ilha. Moça, você precisa sair, precisa se divertir, né? Senão vai ficar pro caritó. É uma dispensa, tipo assim, quando o fulano fica no caritó, é porque tá relegado ao ostracismo, tá largado mesmo. Tipo, ficar pra titia, algo assim. Exatamente! Caritó é um tipo de depósito de velharias. Ficar pro caritó é ficar pra titia, solteirona. Já dizia a cantiga popular. Ô, bota o pó, Vitalina tira o pó, que moça velha não sai mais do caritó. Vamos tomar um cafezinho? É um convite que ouvimos e fazemos a toda hora. Mais que uma bebida, café para nós é sinônimo de afeto, de prazer, de pausa para relaxar. Mas fazer um bom café já é uma questão de ciência doméstica. Um tempo mínimo de preparo é 5 minutos para ferver a água. Coloca a água para ferver. Aí põe o açúcar. Você pode colocar ou depois que você coou, ou você coloca ele junto com pó de café na hora que você está coando. O café de filtro, né? Além de escolher o bom café, é interessante que não ferva a água. Ela tem que estar entre 85 graus e 90 graus. Porque você não vai queimar o pó, né? Você vai tirar do pó o máximo de aroma, de sabor. E isso eu acho que é um segredo básico. Gente que tem o costume, às vezes, de colocar o pó na água ou colocar no filtro e mexer, é interessante que não mexa, faça a filtragem naturalmente e usa a água filtrada, né? Eu nunca peguei água filtrada para fazer café. Porque hoje em dia a água melhorou bastante, né? E o café que é feito no pano ainda, ele tem um sabor mais real do que o de papel, porque o papel acaba absorvendo muito o café. Papel é muito melhor que pano. Pano já era, né? Prefiro mesmo coador de pano. Acho mais, fica mais gosto do café original, né? O café de coador é um café mais leve, mais suave. O já expresso é um café mais forte. Tem os expressos puros, né? E tem os expressos com leite, né? O macchiato, o cappuccino. Vai dar cremosidade e doçura também por causa do leite no café. No café expresso tem a opção de você tomar sem açúcar, com adoçante, né? E com o tipo de doce que a pessoa preferir. Já tomei café sem açúcar, aquele com adoçante também, mas eu acho o adoçado com açúcar mesmo melhor. Vai com biscoito, vai com bolacha, vai com pão com manteiga, ou faz o sanduíche, fica a critério. O Palácio da Guanabara, antiga residência presidencial no Rio de Janeiro, já foi palco de muitas histórias interessantes. Escolhemos a dedo para você uma das mais saborosas. A noite de 10 de março de 1938 poderia mudar os rumos da nossa história. Pelo menos, era a intenção dos membros da Ação Integralista do Brasil. Com propostas políticas semelhantes às de Hitler e Mussolini, o grupo de rebeldes estava pronto a invadir o Palácio da Guanabara e depor o presidente da República, Getúlio Vargas. O que eles não esperavam era o contra-ataque. Armados com revólveres, o presidente, ainda de pijamas, sua filha Alzirinha e sua mulher Darcy abriram fogo contra os invasores. A reação foi impagável. Muitos deles fugiram, correndo pelos fundos do palácio. Numa crônica sobre o episódio, um repórter carioca batizou a tentativa de golpe como a Revolução dos Covardes, nome pelo qual entrou para a história. O nosso Cantos do Brasil de hoje é de um goiano eternamente apaixonado, Odair José. Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui. Eu, quando tinha 7 anos de idade, pedi ao meu pai um violão. Eu sou lá de Goiás, né? Nasci em Goiás. Pedi ao meu pai um violão e ele me deu um cavaquinho de presente. Que acho que pelo meu tamanho, o violão era aquele. Olha, eu olhei pra mim e não me vi. Senti uma coisa estranha e logo percebi. Na hora do adeus eu fiquei com você. O que ficou comigo não deu nem pra ver. Morava numa cidade chamada Morrinhos, que é interior de Goiás. Fui para Goiânia, que era já uma coisa maior.
Aí você conhece um aqui, conhece um ali. Já veio o evento da banda dos Beatles, aquelas coisas todas, e outras músicas paralelas. E eu fui me interessando por música. Eu acho que com 14 anos eu já era compositor. Olha, eu já fiz as contas e passei a régua. Estou querendo volta, estou pedindo trégua. E com uns 16 para 17 eu já pensava em vir para São Paulo. Que tentei até fazer isso, mas o meu irmão foi avisado que eu estava dentro de um ônibus e me tirou de lá, meu irmão mais velho. E aí no ano seguinte eu fui para o Rio de Janeiro, porque São Paulo ficou meio que trauma para mim. Aí fui para o Rio de Janeiro, cheguei no Rio em 67 para 8, 68, e em 70 gravei meu primeiro disco. Tudo acabado, tudo acabado. Eu achava que aquilo, assim, tipo, rapidinho eu ia encontrar os caras, ia mostrar o meu trabalho e tudo ia se resolver. E não é bem assim. Apesar de que eu acho que eu consegui tudo muito rápido, que em 2 anos eu gravei o disco e já fiz sucesso. Pare de tomar a pílula, porque ela não deixa nosso filho nascer. Ah, meninas, não chorem. Odair José volta já já. Mas agora, que tal testar o seu nível de brasilidade? A diva Marilyn Monroe dizia que ia para a cama vestida apenas com algumas gotas de Chanel número 5. Pois saiba que esse perfume très fascinant também tem seu toque de Brasil. A pergunta é: que essência tipicamente brasileira faz parte da fórmula do perfume mais famoso do mundo? Pode chutar? Eu não tô lembrada agora. Não faço ideia. Lírio do Campo. Daqui a pouco a gente volta com a réponse, quer dizer, com a resposta. E aí, já sabe qual é a essência brasileira presente no perfume mais famoso do mundo? O Chanel número 5? Não sei. Já ouvi dizer também, mas eu não conheço, sinceramente, não. Poderia chutar, mas eu não sei. Pois bem, vamos dar uma olhada nas alternativas. Alternativa A, essência de andiroba. B, essência de pau rosa da Amazônia. C, essência de pitanga. Ou D, essência de cupuaçu do Pará. Pitanga. Cupuaçu do Pará. Eu acho que de pitanga. Cupuaçu do Pará. Pitanga. Essência de pau rosa da Amazônia. É isso aí! Acertou quem respondeu B. Entre as essências desse perfume, a do pau rosa é uma das mais marcantes. Voilà! Você aí já foi ao mercado ver o peso em Belém do Pará? É um verdadeiro templo para os amantes das plantas e ervas brasileiras. A maior feira livre do planeta fica no Pará. É o mercado de Ver o Peso, em Belém. Entre chás, sabonetes, cosméticos e banhos naturais, o Ver o Peso oferece soluções vegetais para tudo quanto é problema. Às vezes chamadas de feiticeiras, as vendedoras têm misturas de ervas que lembram poções mágicas. Pega rapaz, pega não larga, vence batalha, chora nos meus pés, vaso das 7 ervas. E muita ardência com as nossas pimentas, as grandes protetoras contra a maldade alheia. Dizem que só mesmo um mal-olhado infernal para ser um seca-pimenteira. Pimentas protegem da maldade e fazem bem para a saúde, como a dedo de moça e o tabasco, que concentram 6 vezes mais vitamina C que uma laranja e trazem sensação de bem-estar graças à endorfina. Por isso, eram bem populares entre os marinheiros das grandes navegações em suas longas viagens. E para terminar, lembra da essência do pau rosa? Aquela que caiu nas graças da estilista Coco Chanel?
No Ver o Peso, o perfume com óleo essencial não sai por mais de R$10. Hora de continuar o nosso papo cabeça com o xilogravurista e cordelista J. Borges. Quando eu comecei a fazer gravura, eu chamava clichê de madeira e depois que surgiu esse nome, xilogravura, eu achei um nome muito diferente, muito estranho. E eu tive que consultar um dicionário para ver o que era xilogravura. Ela originou-se da China, veio para a Europa, ficou aqui, veio aqui através dos imigrantes para aqui, para o Brasil. E ela, antigamente, ela ilustrava rótulo de doce, rótulo de remédio, rótulo de cachaça, algumas ilustraçõezinhas de matéria de jornal. E ela ficou muitos anos assim. E no meio do século passado, ela começou a namorar com a literatura de cordel. E esse casamento deu muito certo. Eu passei uns 7 ou 8 anos só fazendo clichê para as gravurinhas pequenas para ilustrar o cordel. E depois surgiu do Rio de Janeiro uns pintores aqui em Recife, gostaram muito do meu trabalho e me encomendaram um trabalho maior, além do cordel. E eu fiz uma série para eles, eles levaram e mostraram para Ariano Suassuna e Ariano me deu o título de melhor gravador popular do Nordeste, na opinião dele. E desde esse dia que eu não tive mais sossego com o povo. Hoje a gravura popular está sendo muito procurada no mundo inteiro, porque eu tenho trabalhado para a Inglaterra por encomenda. Eu agora acabei de fazer um trabalho para a Índia, ilustrar um livro na Índia. Então a gravura popular está cobrindo o mundo. Você lembra da bala mais gostosa do planeta? Aquela que a gente pegava se o baleiro parasse sem deixar a sorte se intrometer? Desenterramos essa diretamente dos anos 70 para você. Roda, baleiro, atenção. Redondinha assim, achatadinha e o papel era transparente. Não deixe que a sorte se intrometa. Bala de leite que diz a melhor. Grudava, se ele tivesse problema de dente, ia ter dificuldade, né? E é doce, você acaba lembrando, porque daí você fica pedindo pros seus pais, né? Então a gente fazia as festinhas, a gente comprava para dar para as crianças, junto com outras coisas, naturalmente. E fazia muito sucesso. Umas 3 vezes por semana eu chupava essa bala, é gostosa. Eu lembro da musiquinha. É o baleiro, tá? Ficava girando, tá? E tocando essa musiquinha. Roda, 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 baleiro, atenção. Quando o baleiro para, põe a mão. Pega a bala mais gostosa do planeta. Não deixe que a sorte se intrometa. Bala de leite que diz a melhor bala guia. Sabe aquelas pessoas que empacam nos primeiramente e nunca chegam nos finalmente? Pois é. Aí alguém comenta: ah, fulano tá cheio de nhenhenhen. Sabia que essa expressão, nhenhenhen, vem do tupi? Nhe significa falar. Quando os portugueses chegaram por aqui falando pelos cotovelos, os indígenas não entendiam patavina. Olhavam para os estranhos e exclamavam: nhenhenhen, nhenhenhen, nhenhenhen. Como quem diz, eles falam, falam, falam e não dizem nada. O primeiro oratório chegou ao Brasil na expedição de Pedro Álvares Cabral. Com o tempo, esses símbolos de fé presentes nas casas de ricos e pobres assumiram também funções decorativas e até hoje são produzidos artesanalmente, com técnicas que atravessam gerações. Vamos ver como é que se faz? Essa arte de fazer oratório aqui em Minas, por exemplo, veio com a necessidade do povo ter um lugar sagrado para o seu santo de fé, né? Para a sua adoração. Todo o material que eu uso, ele é reciclado. Isso porque da minha necessidade, onde eu moro, o que eu tinha por perto que eu conseguia fazer. Eu uso o papelão reciclado, uso também lápis, uso também fecho de pão de forma, de saquinho de pão de forma, uso pazinha de café. Bom, eu compro a chapa reciclada
E aí eu divido nos tamanhos que eu preciso e começo a traçar a caixinha que eu vou precisar fazer. Depois disso eu corto a plaquinha e faço a caixinha daquela chapa que está ali pronta. Depois daquela caixinha eu começo a recortar os detalhes do oratório, que vem primeiro a parte de cima da testa do oratório, depois vem as laterais, vem a crista do oratório que é mais em cima, vem o pezinho dele também, para formar todo o conjunto, que aí sim depois eu vou partir para a pintura. E eu que faço a coloração das tintas. Então eu compro a tinta branca, compro o pigmento e consigo fazer mais próximo possível das réplicas que tem lá em Ouro Preto. Faço tudo à base de cola, então eu tenho que fazer um pedaço, esperar secar. Como eu faço muitos oratórios de uma só vez, eu faço um detalhe num, faço outro detalhe no outro e faço outro detalhe no outro. Aí eu acabo perdendo 2 dias mais ou menos para terminar por causa disso, que eu tenho que esperar o tempo de secagem do material. Aí fica pronto o oratório. Ela não foi alegre nem triste, foi poeta. E que poeta! Cecília Meirelles é a nossa ilustre brasileira de hoje. A pequena Cecília Benevides de Carvalho Meirelles ainda nem sabia ler, mas já era apaixonada pelos livros. Ela dizia que imaginava-os cheios de vozes, contando coisas do mundo. Aos 3 anos, já havia perdido pai e mãe. Uma infância sofrida, mas com um ingrediente que favoreceu a imaginação de Cecília: silêncio e solidão. Da paixão pelos livros veio a vontade de ser professora. Cecília foi uma das criadoras da primeira biblioteca infantil do Rio de Janeiro e assinou o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que propunha revolucionar o ensino nacional. Nos anos 30, Cecília obteve o reconhecimento da Academia Brasileira de Letras, com o Prêmio de Poesia para Viagem, de 1938. Daí pra frente, foram dezenas de livros, ensaios, poesias, traduções. Cecília Meirelles deixou um legado sem tamanho para a nossa literatura. Escreveu certa vez que não invejava as cigarras, pois também morreria a cantar. Uma frase marcante da nossa literatura é: o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Quem escreveu foi o... Ah, pensou que eu ia entregar o jogo assim de bandeja, amigo? É exatamente isso que eu vou perguntar. O Lula. José de Alencar. João Bosco e Vinícius. Chico Xavier, foi ele. Chico Xavier. Aquele de Canudos, como é que chama aquele livro? A obra que tem essa frase virou um clássico da literatura brasileira, que é Os Sertões. Euclides da Cunha. Euclides da Cunha? Isso! Euclides da Cunha. O jornalista escreveu a frase pela primeira vez numa reportagem sobre o Arraial de Canudos, aquele do Antônio Conselheiro, e depois a reproduziu no livro Os Sertões, de 1902, um dos maiores clássicos da nossa literatura. Agora a gente continua com o romântico Odair José soltando a voz aqui no Cantos do Brasil. Saí de Goiânia e amanheci na Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro, num hotel que tem lá até hoje, o Grande Hotel. Inclusive estou fazendo um CD agora com a produção do Zé Cabaleiro que chama Praça Tiradentes, por conta dessa minha chegada lá, tem uma música. Preciso voltar mais uma vez com você lá na praça. O dinheiro acabou e eu fui obrigado de repente a sair do hotel, dormi uma noite ou outra. Primeira noite dormi na escadaria do Municipal, na segunda noite já fui dormir na praia, e assim foi. E fui morar em casa de estudante e tocar na noite. Toquei em todos aqueles barzinhos que você pode imaginar que tinha ali da Praça Mauá até Copacabana. Tudo por ali eu andava e tocava. Que saudade da professorinha. Você tinha que tocar música dos caras da Mangueira, do Cartola, você tinha que tocar o Ataúfo, você tinha que tocar o Ciro Monteiro, você tinha que tocar a Dolores Durão, o Lupicino Rodrigues, que era uma coisa da noite. Você tinha que tocar o samba carioca. Deixa essa vergonha de lado, pois nada de
Aí quando eu fui gravar disco, eu aprendi com as pessoas que eu fui procurar que a minha música que eu tinha trazido de Goiânia era muito inocente, não servia. E eu comecei a fazer ali, né, da minha maneira. Acho que eu fiz uma coisa, um resultado de tudo isso dentro do meu aprendizado com a minha capacidade. Eu não fiz nem o Chico Buarque, acho que não fiz nem o Roberto Carlos, nem os Beatles, não fiz nada. Eu fiz o que eu aprendi a fazer. Então acho que é um estilo de rua, um estilo do ouvido. Você escuta e vai tentar. Eu vou tirar você desse lugar. Eu vou levar você pra ficar comigo. E não interessa o que os outros vão pensar. Para terminar o programa de hoje, um trechinho de um delicioso poema de Cecília Meirelles, Motivo da Rosa. Eu deixo aroma até nos meus espinhos. Ao longe, o vento vai falando de mim. E por perder-me é que vão me lembrando. Por desfolhar-me é que não tenho fim. Com essa me despeço. Espero você na semana que vem, hein? Ou antes disso, na internet. Até mais. Eu vou tirar você desse lugar. Eu vou levar você pra ficar comigo. E não interessa o que os outros vão pensar. Eu vou tirar você desse lugar. Eu vou levar você pra ficar comigo. E não interessa o que os outros vão pensar. Eu sei